CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, os ouvintes da CBN. Bom, Gilberto, a gente já sabe aí que as escolas particulares dão início hoje, portanto, ao período de férias escolares. E a gente aproveita, né, que os adolescentes, os internautas estão entrando, portanto, nesse período de férias escolares, para que a gente possa explicar, vale a pena ou não, Gilberto, numa viagem ao exterior, a gente trazer um computador? Exatamente, Fernando. Muita gente agora viajando nessas férias, e aí a questão é que a pessoa fica assim, com essa questão de dólar barato, muitos computadores e opções lá no exterior, fica tentado a comprar um computador lá no exterior e trazer para cá. E qual é a questão em relação a isso? Primeiro, a gente tem a questão do teclado. Se a gente imaginar que o teclado em português, que tem o C cedilha, que tem os acentos, lá fora os computadores que são vendidos não tem esse tipo de teclado. Então você vai acabar tendo que usar alguns artifícios, né? Botar um acento mais uma letra para fazer o C cedilha, por exemplo. Então essa é um dificultador dos computadores que você compra no exterior, coisa que aqui no Brasil você vai encontrar todos eles com teclado normal em português. Outra questão é a questão do próprio sistema operacional. O Windows, que é vendido lá fora, ele já vem com todo no idioma inglês normalmente, né? E aqui você vai usar o idioma em português, você vai ter que provavelmente reinstalar o sistema operacional, o que é complicado. Você tem que achar um sistema operacional de mesma versão e com todos aqueles acessórios para permitir que aquelas funções, botões de função do seu notebook funcionem também, o que também é complicado, também é um dificultador da situação. Além disso, temos uma outra questão importante que é da garantia. Muitos fabricantes não estendem a garantia de um equipamento comprado no exterior aqui no Brasil. Então você vai comprar um computador, por exemplo, um notebook no exterior, quando traz para o Brasil, esse notebook não está coberto pela garantia local, né, dentro do território nacional. Aí para você usar a garantia desses equipamentos, você vai ter que enviar novamente esse computador para fora para usar uma assistência técnica no exterior. Coisa que é complicada também, né? E por último, uma outra questão é o risco. Obviamente que sempre tem o risco de você ser pego na alfândega, né? Porque os computadores normalmente estão acima dos valores que você pode trazer, naquela cota dos $500, e aí você tem a situação de ser pego e ter que pagar um imposto, que é 100% do valor do equipamento, que acaba não ficando tão interessante assim. Então, por causa de todas essas questões, a gente já tem visto aí no Brasil, o preço tem caído bastante, e talvez não seja interessante você trazer um computador assim de fora para usar aqui no Brasil. Pelo menos especificamente computador que caiu bastante de preço aqui no Brasil. Relação custo-benefício, então é melhor comprar no Brasil? Eu acredito que sim. Eu tenho visto vários lançamentos agora de notebooks pequenos, com capacidade bastante boa de processamento de disco, e os preços são muito próximos, bastante próximos em relação aos computadores do exterior e computadores aqui nacionais. Bom, essa é a orientação do Gilberto. Se você está saindo de férias, tem programado uma viagem ao exterior, você vai ser seduzido sim pelos preços lá fora. Eles são infinitamente mais em conta quando a gente tenta fazer a relação com o dólar. E o que chama muita atenção da gente, Gilberto, né? Eu mesmo já trouxe um computador de fora, né? E o que seduz a gente é que eles são muito mais avançados, né? As vitrines lá estão muito mais avançadas. Então a gente fala, nossa, isso não tem no Brasil. Tem muito mais variedade do que tem no Brasil, é verdade, é verdade. Isso a gente está falando em relação ao computador, Fernando, porque, por exemplo, tem outros dispositivos, por exemplo, câmeras fotográficas. É muito mais barato lá fora e compensa trazer realmente, porque são preços menores e a diferença de preço é bastante grande. Agora, no caso de computador, por causa daquelas características específicas da questão de compatibilidade com a língua portuguesa, do sistema operacional, do teclado, talvez a situação não seja assim tão favorável assim para os computadores do exterior. Então, custo-benefício fica com o que vende no Brasil. Exatamente. Dica de segurança? Dica de segurança. Cuidado com o antivírus, pode não ser tão bom como você pensa, viu, Fernanda? Essa é a dica da semana. Saiu um relatório essa semana. Como é que a gente descobre isso? Olha só que interessante. Essa semana saiu um relatório um laboratório americano dizendo que por semana, olha só, por semana são detectados mais de 50 mil novos vírus. E por causa disso, os antivírus acabam não conseguindo acompanhar toda essa grande quantidade de vírus novos que aparecem pelo mercado. Então, a estatística deles é que eles chegaram a encontrar alguns antivírus que demoram até 2 dias para se atualizar com aquelas novas ameaças. Então, o que quer dizer que, mesmo você tendo um antivírus que teoricamente esteja atualizado, ele pode não proteger corretamente a informação que você tem no seu computador. Então, tem um antivírus atualizado, mas não confie cegamente nele, porque ele pode estar
não preparado para poder identificar aquele tipo de vírus que acabou de sair, por exemplo, que foi lançado agora e que é uma ameaça para o seu computador. Bom, já que a gente está falando de ameaça de vírus e de segurança, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que deve estar acontecendo com muita gente que tem acesso ao Hotmail, né? As pessoas que estão sendo atacadas por hackers e têm os seus e-mails clonados e passam a mandar mensagens com vírus, né? E aí, de fato, a gente recebe uma mensagem do Windows informando que aquele seu login, ele precisa ser modificado? Normalmente, quando você acessa esses portais de e-mails públicos, que você tem algum tempo que não altera a sua senha, ele sugere a você que troque a senha. Não? Ou seja, a partir de um certo tempo ele fala assim, olha, você não troca a senha durante tanto tempo, é melhor que você troque, sugiro que você troque a senha. Eu recomendo que troque, pelo menos uma vez a cada 45 dias, né? Ou seja, é uma segurança, é um mecanismo interessante de segurança, porque a única coisa que te identifica para o portal é a sua senha. Então, eu recomendo que você troque a senha. Agora, muitos desses e-mails que aparentemente vieram da sua conta que está hackeada, na verdade foram... É o vírus. É o vírus que fez de conta que é você, mas não é realmente você. Sua conta está perfeita, não foi invadida, está corretamente lá configurada, só que o antivírus, uma outra pessoa de um outro local está infectado com vírus e tem sua conta no cadastro de colegas, de amigos lá. E aí o vírus gera uma mensagem como se fosse você para outras pessoas. E aí você, aparentemente, parece que você que mandou, mas não foi você que mandou. Pois é, Gilberto. E qual o manual de boa conduta aí do usuário, hein? Quando percebe que o seu login foi usado indevidamente, está disparando e-mail com vírus para todo mundo. A primeira situação que você tem que observar é quando você recebe um e-mail de que tem supostamente veio de você, olhar de onde ele veio, exatamente. Ou seja, isso pode ser feito no Outlook, por exemplo, tem uma função que ele chama de exibir os cabeçalhos da mensagem. No cabeçalho da mensagem, que normalmente ele esconde, porque é um monte de informação técnica, ali tem a origem real do e-mail, de onde ele veio exatamente. Ou seja, então um e-mail que supostamente vem lá de um originador da Hotmail, mas que veio de um site estranho da Rússia ou de qualquer outro lugar. Esse é um e-mail falso que veio em nome do Hotmail, mas não veio exatamente do Hotmail. Ou seja, é uma informação talvez um pouco mais técnica, mas dá para a gente saber exatamente como vem ou de onde veio aquele e-mail. Eu devo criar uma nova conta e pedir desculpas àqueles que estão recebendo mensagem? É bom você avisar para as pessoas, né, ou seja, que aquele que estão enviando e-mail em seu nome, que não é você, que as pessoas tenham cuidado quando abrir as mensagens em relação a você. E aí aquelas dicas mais comuns do tipo, mensagens que vieram, por exemplo, de originadores ou de pessoas ou de remetentes nacionais, todos em inglês, com erro de português, né, com propostas mirabolantes, né, com lançamentos, coisas assim, estranhas, desconfie desse tipo de conteúdo. O Robert é nosso ouvinte lá na Serra, e ele diz que está com problemas com o Windows XP. A gente já falou desse Windows XP aqui, né? Ele diz que sempre que ele está na internet, aparece uma mensagem de erro de aplicativo. Ele dá aqui SBC, OSP, executável. E pergunta como é que a gente pode resolver isso. Obrigado, Robert, pela participação, Robert. Esse tipo de erro provavelmente é uma instalação de um aplicativo que falhou. Por algum motivo ele corrompeu o executável, o programa executável que está na máquina. A sugestão que eu dou para você é reinstalar esse SBC OSP, que deve ser um aplicativo que você está tentando usar. Então, desinstalar esse aplicativo e instalar novamente esse aplicativo, né? Aproveitando também a pergunta do Robert, lembrando que a gente já falou na semana passada, que a última atualização, a última atualização, né, agora do Windows XP, ela parou, né, ou seja, a Microsoft parou de atualizar o Windows XP agora e não tem mais novidades sobre o Windows XP. Né? Bom, terminando a dica do Robert, a gente vai para os fatos da semana. Os fatos da semana. O primeiro fato da semana é que a Sony, a fabricante do PlayStation, aquele game, né, aquele console de games, vai lançar agora uma atualização para que você também, além de assistir filmes Blu-ray no PlayStation, você vai permitir quem tem o PlayStation assistir vídeos de Blu-ray em 3D. De graça, ou seja, a partir de setembro, a Sony falou que a partir de setembro vai estar disponível no site dela uma atualização de software que o usuário vai poder baixar da internet, instalar no seu PlayStation e além de assistir filmes em Blu-ray, vai poder assistir filmes em Blu-ray em 3D, desde que ele tenha a TV. Né? Legal, né? Muito bem interessante também. Uma dica legal para quem tem aí o PlayStation. Outra fato da semana que deu um grande burburinho foi a quantidade de reclamações do iPhone 4.
O iPhone 4, aquele novo lançamento de telefone da Apple, veio, parece, de fábrica com uma falha bastante grave. A antena do iPhone, ela é embutida e ela é encostada na parte metálica do iPhone. Então, quando você pega o iPhone para falar e você encosta nessa parte metálica, o sinal fica muito prejudicado. E está dando uma reclamação assim, imensa, muitas pessoas reclamando, inclusive chegou a um nível crítico de uma revista super famosa, Consumer Review, nos Estados Unidos, recomendar às pessoas que não comprem o aparelho. Olha só que coisa impressionante. E a Apple tentou botar panos quentes em cima da situação, tentou mudar o assunto, mudar o tema da conversa, mas não teve jeito. Então, ele está ameaçado de ter um recall de todos os telefones da Apple por causa disso. Hoje, à tarde, a Apple convocou uma reunião para divulgar o que ela imagina em fazer. O recall vai lançar um kit para alguma mudança de software para isso. Mas assim, foi realmente um desastre. Será que a Apple não pensou nisso, não testou isso? Os rumores que contam no noticiário, né, é que o Steve Jobs sabia disso, mas ele optou por manter por uma questão de design. Pelo design, ficava bonito do produto, ele manteve aquela situação do jeito que estava. Mas eles já sabiam. Todo rumor que está na internet está dizendo que eles já sabiam que tinha um problema de recepção. Vai pagar caro por essa beleza. Exatamente. Né? É tão grave a situação, Fernanda, que o iPhone 4 está sendo comparado ao Vista da Microsoft, aquele desastre que foi também, né? Ou seja, então o iPhone 4 é o Vista da Apple. Impressionante, né? O desastre que foi. Como não chegou no Brasil ainda, melhor esperar, então. Exatamente, melhor esperar, porque quando chegar no Brasil, provavelmente vai chegar em outubro, algumas operadoras já falaram que vão ter o iPhone já para o final do ano, a partir de outubro. Então é bom a gente olhar, quando chegar aqui, já vai ter com essas correções provavelmente já todas sanadas já sobre isso. Outra dica é o YouTube disponibiliza agora uns vídeos na internet que são chamados de Ultra HD. Olha que coisa impressionante. Na internet, a partir do YouTube, tem um canal e vão ter, já estão disponíveis vídeos que são 4 vezes mais resolução do que o Full HD da TV digital. Olha só que coisa também impressionante. Então, vídeos de altíssima resolução que você pode abrir uma tela de 7 metros. Olha só como é que é a resolução desses vídeos. Né? Um telão de 7 metros de diâmetro, né? Muito grande. O que você tem que ter, na verdade, é o quê? Uma excelente banda larga para baixar esses vídeos, né? Porque não são pequenos. São vídeos muito grandes. Estão chamados de vídeos 4K, né? Muito interessante também o YouTube inovando na questão de vídeos também. E para finalizar... Por último, uma curiosidade. A gente fala aqui de pendrive quebra, queima, cai no chão, né, passa por cima, tem vírus, tudo mais. Pois agora um fabricante americano, né, chamado Extreme Key, lançou nos Estados Unidos um pendrive que ele está chamando de indestrutível. Olha só, o pendrive ele resiste a variações de temperatura de 200 graus até menos 50 graus, ele pode ser submerso até 100 metros de profundidade, pode ser atropelado, pode ser colocado em quedas de até 5 metros e o fabricante garante que o pendrive vai continuar funcionando depois disso. Então já está no mercado americano. Na semana passada a gente falou de um que era antivírus. Isso, exatamente. E agora um que é indestrutível. Indestrutível, viu? Preço não é barato não, viu? $50 o pendrive. Cento e poucos reais. Exatamente, não é barato não. O de 8 GB. Então não é um equipamento barato. Mas se for para durar a vida inteira... Quem precisa, está aí a opção do Extreme Key. Tá certo. Muito bem. Gilberto, obrigada, viu, pela sua participação. Vamos deixar os canais de acesso até sexta que vem? Daqui a pouquinho, tudo isso que a gente conversou aqui vai estar lá no blog, no www.gazetaonline.com.br/blog Vida Digital. Tem o Twitter, twitter.com/Gilberto Sudré, e tem também o e-mail, cbnatecnologia@gmail.com. Até sexta que vem. Até sexta que vem, um grande abraço para você e para os nossos ouvintes.